Fala pessoal, tudo bom? A gente está começando mais um Área Bitcoin Podcast e hoje é dia de feira. Bitcoin está em promoção. Depois de várias semanas andando de lado, se é que a gente pode dizer assim, né? Ali na faixa dos 65 mil dólares, por várias vezes chegando a 69 mil dólares. E aí nessa última semana rolou uma queda maior no preço. Então nesse episódio a gente vai debater sobre o momento atual do Bitcoin. Por que essa queda agora? Se depois do halving a expectativa era que o preço subisse. Eu sou a Cacá e aqui comigo tá a Carol. Tudo bem, Carol? Oi, Cacá, tudo bem? Então, estamos aqui num momento mais de frio, aqui no sul do país, e mais de frio no Bitcoin também. Eu até achei que tu ia fazer esse podcast com a touquinha norueguesa. Ah, eu posso fazer Frio. depois. É que se eu botar, vou ficar toda descabelada, que nunca mais vai voltar ao normal, meu cabelo fica com estática, sabe? Vai parecer que eu tomei um choque, mas eu ponho no fim. Fica estilosa. Eu apoio que coloque a touquinha. Para quem não sabe, a Carol tá o dia inteiro de touquinha em casa, porque tá muito frio. Lareira acesa, estufa ligada. Olha aí, ó. Vou pegar meus husky agora, meu trenó. Ah, mas a galera do norte que nos vê assim vai... Não vai estar no clima, sabe? A gente fala aqui no sul que nós estamos encarangadas de frio. Existe essa expressão, muita gente não conhece, né? Que é uma coisa só daqui do sul, mas encarangadas. Muito frio. Tá vendo aqui o meu cenário aqui atrás de o meu quarto Bitcoiner todo laranja, tem uma janela ali com chuva. É assim que tá o tempo aqui, exatamente assim, nublado, com muita chuva e muito frio. Mas estamos aqui com esse podcast para trazer calor para os corações aflitos do Bitcoin, né, Carol? Porque essa semana foi aí uma loucurinha, o pessoal meio desesperado. Bom, para quem não nos conhece, então, só voltando aqui, nós somos as fundadoras da Era Bitcoin, que é uma escola de Bitcoin. Faz 5 anos que a gente largou a nossa vida Fiat e mergulhamos de cabeça no Bitcoin. E se você quiser aprender com a gente, fica o convite, então, para você se inscrever no nosso canal no YouTube, nos seguir no Instagram, acompanhar aqui o podcast. A gente tem um blog com vários artigos legais também e a nossa plataforma de cursos em arebitcoin.com.br. Então, bora lá. Vamos esquecer esse frio e bora aquecer esse podcast aqui, Carol. Carol, a galera se assustou essa semana, então, com a queda do Bitcoin para 53 mil dólares, né? O Bitcoin caiu de preço, foi para essa faixa e foi aproximadamente 20% de queda. Qual foi o motivo dessa vez? Tem um motivo claro? A gente já falou num podcast anterior, na verdade é uma continuação dos mesmos motivos, né? Faz umas 2 semanas que Bitcoin teve uma queda não tão grande quanto essa, e a gente fez um podcast chamado Halving Flopou, é o fim da Bull Run cancelada, que era mais ou menos nessa linha. Hoje, eu acho que o objetivo é trazer uma continuidade, um follow-up, do que aconteceu naquela semana, e porque na verdade são os mesmos motivos, nada mudou de 2 semanas para cá, na verdade só se intensificou o food, né, e os burburinhos que estavam rolando naquela época. Então, o que a gente falou naquele outro episódio? Qual a diferença do que a gente falou 2 semanas atrás para agora? Então, naquela época tinha o burburinho de que a Mt. Gox, uma exchange que faliu em 2013 e 2014, ela ia voltar a pagar os clientes pós-falência, ficou aí 10 anos sem pagar os clientes, numa briga judicial. Eles iam devolver 9 bilhões de dólares em Bitcoin, cerca de 40 mil Bitcoin, eles iam devolver para os clientes. E agora, de 2 semanas para cá, já se tem um prazo. Como é que vai ser esse pagamento, né? Os clientes vão ter que se registrar e dizer para as autoridades em qual exchange eles querem receber. Então, tem exchange que o pagamento vai ser feito em até 90 dias, como é o caso da Kraken, outras até 14 dias, outras até 10 dias. Então tem esse burburinho. E essa queda foi uma grande antecipação a esses pagamentos, porque na verdade ainda não aconteceram em sua totalidade. O que a gente está vendo é a movimentação, ou seja, a Mt. Gox enviar Bitcoin da sua wallet, que tá todo mundo monitorando desde 2013 e 2014, para outra wallet, para as exchanges, né? E só dessa movimentação, a galera vendo os bitcoins se movimentando, eles movimentaram cerca de 2 bilhões aí na última semana de dólares em Bitcoin. Só da galera assistindo essa movimentação, já começou um food, uma antecipação de vão vender. A galera vai quem comprou em 2013 e 2014, agora teve uma grande valorização, vai trocar por dólares, que é isso que se espera que aconteça, né? Então tem esse food da Mt. Gox, tem o food também do governo alemão vendendo Bitcoin, também Bitcoin que foi confiscado, a gente comentou no episódio anterior, mas era uma galera que pirateava vídeos na internet, eles
enfim, confiscaram o Bitcoin dessa galera que estava recebendo pagamentos em Bitcoin para isso, e eles têm cerca de 3 bilhões em Bitcoin para vender. Só que daí, essa semana, rolou um plot twist, assim, com essa história do governo alemão, porque foi anunciado que eles iam vender, eles começaram também a movimentar, e aí rolou esse gráfico aqui que eu quero trazer, que eu acho que é interessante observar, né? Na verdade, é uma sequência de eventos. O primeiro evento é isso aqui, ó. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada. Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. Então, o governo alemão anunciou que ia começar a vender Bitcoin, e aí alguns políticos alemães começaram a se manifestar dizendo que não, a Alemanha não deveria vender Bitcoin, estão fazendo a coisa mais burra possível. Na verdade, Bitcoin poderia ser um ativo de reserva estratégico da Alemanha, muito apoiados nessa fala do Trump aqui, que rolou também semana passada, que também movimentou as redes. A galera, Bitcoin pela primeira vez na história está sendo assunto dentro da corrida eleitoral americana, né, entre o Trump e o Biden. E o Trump justamente falou que ele apoiava colocar Bitcoin nas reservas americanas como um ativo de reserva estratégico. E isso deixou a galera empolvorosa. E aí foi argumento também para a galera da Alemanha, os políticos alemães dizerem, poxa, vocês estão sendo burros. Olha, os Estados Unidos tá no meio de uma briga eleitoral falando em botar Bitcoin nas reservas estratégicas e vocês estão vendendo. E aí o que aconteceu? Houve uma movimentação da carteira da Alemanha, pegando parte desses Bitcoin que não foram vendidos de volta para sua carteira, e aí surgiu essa notícia aqui, ó, dizendo que a Alemanha, surpreendentemente, compra de volta 111 milhões de dólares em Bitcoin. Então, rolaram várias notícias assim, a galera pensou, nossa, então era tudo para uma jogada de contabilidade, né? Ou seja, eles só podem comprar agora, depois de vender, algo nesse sentido, mas depois de uns 2, 3 dias, veio a notícia de que não, eles realmente estão vendendo seu Bitcoin, eles fizeram uma movimentação de volta dos Bitcoins que não foram vendidos para sua carteira, mas não quer dizer que eles recompraram, eles só mandaram para exchange e depois mandaram uma parte de volta para sua carteira, e aí o que a gente observa é de fato a queda do balanço, né, do saldo de Bitcoin da carteira do governo alemão caindo, que é essa linha aqui em amarelo, laranja, né? Então aqui o preço do Bitcoin e a linha amarelo-laranja aqui é o saldo da carteira da Alemanha em Bitcoin. E esse é mais um exemplo de como a galera tá olhando as movimentações de Bitcoin para frente e para trás e tá tentando antecipar o movimento. Se alguém, Mt. Gox, o governo alemão, manda o Bitcoin da sua carteira para exchange ou da exchange da carteira, a galera já acha que vai rolar venda. Mas não, é só movimentação, não quer dizer que necessariamente eles recompraram ou venderam esses Bitcoin. Então, nesse vai e volta de Bitcoin, de tudo quanto é lado, de carteira da Mt. Gox e do governo alemão, rolou esse grande food, né? Nossa, vai entrar muito Bitcoin no mercado, vai voltar a liquidez, né? Porque a gente estava vendo há muito tempo a quantidade de Bitcoin nas exchanges secando, os mineradores vendendo, ficar cada vez mais escasso, e aí eis que surgem Bitcoins que estavam parados há muito tempo sendo vendidos. E aí eu penso, será que é coincidência, né? Será que essas coincidências existem? No momento em que todos os ETFs estão comprando Bitcoin, tem uma alta demanda, resolvem 10 anos depois vender esses Bitcoin que estão parados há bastante tempo, especialmente o da Mt. Gox, né? E aí nesse grande movimento que aconteceu aí dessa semana de oscilação, cerca de 660 milhões de dólares foram liquidados da galera que se alavancou, né? Ou seja, quem estava fazendo trade, fazendo operação, apostando na queda ou apostando na subida,
acabou sendo liquidado e perdeu cerca de 660 milhões de dólares nessas operações de trade, que é justamente quem está ali com foco no curto prazo, querendo multiplicar patrimônio só na oscilação, né? Não é o perfil hodler que compra e segura por longo prazo. É justamente o oposto, a galera que fica operando, os traders que querem extrair o máximo de valor ali da volatilidade, mas às vezes, muitas vezes, especialmente nesse mercado que é super volátil, acaba sendo liquidado nessas operações. E é interessante observar, né, como o entendimento sobre Bitcoin mudou nos últimos anos, Carol. Nessa queda, muita gente veio comentar no nosso Instagram que o Bitcoin está na promoção. Ou seja, antes a galera ficava mais apavorada, né, alguns anos atrás. Era um pavor geral, a gente tinha que mostrar várias quedas, né? Ensinar como isso é frequente no Bitcoin, como não vai ser a primeira nem a última que a pessoa vai vivenciar e tal. E agora muitos já enxergam as quedas como oportunidade. E aí tu percebe também que existe essa mudança de mentalidade, tem mais pessoas preparadas agora para a volatilidade do Bitcoin. Sim, eu não sei se a gente está enviesadas, porque em relação à bull run anterior, a gente não era Bitcoin only, agora a gente é. E os Bitcoiners têm muito mais essa mentalidade de baixa preferência temporal, né, de olhar para o longo prazo. Então, o que eu tenho observado nas nossas redes é a galera dizendo, comprei mais, tô segurando, eu tô feliz que caiu, promoção, quero que caia mais. Esses comentários agora, nesse momento, num início, talvez, de bull run ou pré-bull run, eles estão muito mais intensos e frequentes do que lá em 2020. Que quando teve a queda lá em março, não sei se tu lembra, Cacá, foi uma queda absurda de mais de 50%, 60% com o crash do Covid. A galera tava apavorada. Março de 2020, tá, sim. Isso. A galera tava apavorada. A gente fez várias sequências de posts, carrossel, explicando as quedas do passado, as anteriores a 2020, inclusive, explicando que o Bitcoin é volátil, que isso acontece, que, enfim, existem eventos que movimentam muitas vezes o preço, que é a expectativa, que é o medo. Por exemplo, naquela época o medo foi das questões macroeconômicas ali da crise do Covid, né? Então, ali, a galera liquidou não só Bitcoin, mas vários ativos que poderiam ser convertidos rapidamente em dólar numa crise de liquidez. Então, enfim, não é exatamente esse o cenário agora, mas o comportamento das pessoas tá bem diferente. E aí pode ser que seja a nossa audiência, que tá mais bitcoinizada, tá mais focada no longo prazo, mas eu vejo a galera cripto, quem não é Bitcoin only, tá um pouco mais nervoso, ansioso. A gente pode falar sobre isso depois também. É que mesmo que a galera estando convicta, isso eu vejo que é um sentimento de quem está já, né, por dentro do cenário econômico, que no geral está bem ruim, entendeu que o Bitcoin é hoje uma das melhores ferramentas de proteger e multiplicar patrimônio no médio e longo prazo. Mesmo assim, Carol, as quedas elas dão um friozinho na barriga, né? Sempre que tu vê uma queda de 20%, no mínimo de 20%, de 30%, 40%, dá um frio na barriga. E o Bitcoin está em fase de monetização e é um jogo de paciência. Através das quedas, ele vai testando, né, o tempo todo a nossa convicção. E é um ambiente onde as mãos fracas não sobrevivem. Tanto que a gente viu uma grande liquidação das sardinhas nessa queda, né, Carol? A galera que não estava... ou os especuladores, ou a galera que chegou achando que pós-halving ia subir muito de imediato, e aí viu essa queda, se apavorou e vendeu. E o pior, ainda vende no prejuízo, né? Eu fiz um levantamento aqui das quedas anteriores e como que tá nesse momento, posso compartilhar agora, mas é bem o que tu falou, Cacá, tem 2 perfis que surgem agora, 3, né, que é o que a gente falou, a galera mãos de diamante, os bitcoiners estão com baixa preferência temporal dizendo, que maravilha, vou conseguir comprar mais barato, porque Bitcoin no preço mais baixo, com a mesma quantidade de reais, você compra mais sats, mais Bitcoin. Tem a galera que fica apavorada mesmo, que fala, o que está acontecendo? Por que está caindo? Quando é que vai subir de novo? Rola aquela ansiedade para sentir de novo aquela empolgação, a euforia da subida. E aí vem os haters também atacar dizendo que Bitcoin morreu, né? Que foi o caso dessa semana. Vários saíram da moita, como já aconteceu várias vezes na história do Bitcoin, dizendo que já era para o Bitcoin, que agora sim, Peter Schiff sai da moita o tempo todo. Toda queda grande ele aparece. E de novo ele apareceu e vira print para a próxima bull run. Então é doido como as coisas são recorrentes e as pessoas não se dão conta disso, né? Os comportamentos são recorrentes. Não, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, Carol. Quando vem um hater, assim, desses bem hater mesmo, que diz que o Bitcoin é pirâmide, que não vale nada, que vai a zero, que a gente está incentivando as pessoas a estudar sobre algo que não tem valor nenhum, que a gente vai se ferrar e tal. Eu vou guardando, eu vou dando os prints e vou guardando
a gente já tem vários de anos atrás, né? A gente já pegou o Bitcoin, quando a gente começou, a gente pegou o Bitcoin a $3 mil. Essa semana tu estava me comentando sobre isso, né? Lembra quando a gente começou ali a $3 mil, parecia que nunca ia chegar a $20 mil, parecia uma coisa muito distante, e aí chegou. E quando estava $20 mil, parecia que nunca ia chegar a $60 mil, né? Outra guinada, assim, né? Que parecia muito distante de preço. E chegou de novo. Então, assim, os haters, eles não conseguem, não entenderam ainda o Bitcoin. Eles estão com muita raiva que não entraram antes. Não sei qual que é. Acho que estão amargurados com a vida e precisa descontar alguma coisa. E descontar no Bitcoin é a coisa mais comum que existe hoje em dia, talvez. Não sei. Eles vão descontando. E aí os prints estão sendo dados. Aviso, os haters, os prints estão sendo dados. Eu espero muito, daqui uns 5 anos, Carol, pegar esses prints e fazer um vídeo lendo esses haters, essas mensagens que deixam para nós, porque vai ser interessante. Tu quer fazer um react dos haters? Mas isso é muito doido, porque eu acho que tem a ver com negligência, sabe? Essa palavra que vem à minha mente, porque... E é bem o que tu falou, o papo que a gente estava tendo era esse, a gente fica agora falando, será que o Bitcoin vai chegar a $100 mil, a $200 mil, a $1 milhão? E aí vem essa sensação, né? Putz, quando tava $3 mil, parecia um caminho longo até os 50 mil. Parecia que nunca ia chegar. E deu 2 anos o Bitcoin e chegou, né? Ultrapassou, inclusive, os $50 mil. E isso só me mostra como é uma questão de perspectiva. Quando a gente olha muito a curto prazo, a gente está limitado pela perspectiva nos momentos de queda, de negatividade. E aí vem o fear and greed, né? A galera se movimentando no medo. Ou quando tá na bull run, a galera só se movimenta na ganância, quer botar tudo, quer dar all-in, vender tudo e comprar Bitcoin. E muitas vezes faz isso no topo. E aí, quando o Bitcoin começa a cair, a galera fica amargurada e, enfim, tem que aprender, continuar estudando. Mas acho que a gente vai chegar nesse ponto aqui desse papo, que eu prometi mostrar as quedas ao longo dos ciclos anteriores e como que tá esse caminho aí pós-halving do Bitcoin. Posso compartilhar aqui, Cacá? Bora lá. Peraí. Tá. Então, esse gráfico aqui é do Charts BTC, ele postou agora há pouco, então mostra essa queda aqui, que rolou agora até os $53 mil. E como desde novembro de 2022, que foi lá quando rolou a falência da FTX, essa foi a maior queda desde aquele evento, né? Novembro de 2022, quando a segunda maior exchange do mundo quebrou. E aí a queda foi de mais ou menos 30%. Então, comparando com todo esse período, as zonas vermelhas aqui são os níveis de queda, né? Então, aqui 30%, chegando nessa região dessa queda de agora, 25%, 20%, 15%, 10% e 0%, Bitcoin parado. Mas se a gente comparar com as quedas do passado, esse gráfico aqui pega desde 2011, ó. Uhum. Toda a história do Bitcoin. Aqui não tá aparecendo porque a Glassnode ela não mostra a história super recente, a não ser que tu pague. É por isso que eu mostrei o gráfico anterior. Estaria mais ou menos em 30%, mais ou menos até aqui, ó. Essa onda rosa, tá? Mas o que eu queria mostrar são as quedas do passado. Então observa como o Bitcoin já teve quedas muito maiores. Chegou a 90% aqui em 2012, 72% aqui em 2015, 79%, 80% em 2019. Então é recorrente essas quedas grandes. 76% em 2022, que todo mundo estava dizendo que o Bitcoin tinha morrido, os haters saíram da moita, tudo aquilo aconteceu ao longo de 2022 inteiro. Mas se a gente observar, esses períodos de grandes quedas são os melhores períodos de acúmulo. Quem comprou aqui nessa região aqui, ó, dezembro de 2022, pós-quebra da FTX, foi um dos melhores momentos de acúmulo. O Bitcoin estava $15 mil, estava num patamar muito abaixo do que está hoje, né? Isso só mostra como as quedas grandes, elas acontecem, elas não vão parar de acontecer, mas gradualmente, muito lentamente, parece que essas quedas não estão sendo tão intensas quanto lá no início, porque o Bitcoin nunca mais caiu 93%, né? Ele caiu 80% aqui, 75% em 2022, 2023, aqui na máxima, né? Do ciclo anterior. Mas foi 75% o auge da queda. Nos ciclos anteriores, ele chegou a cair 79%, 82%, 83%, né? 90% aqui, como foi em 2012. Então, não tem quedas tão abruptas. Então, isso mostra aquela tendência também de, no futuro, com o tempo, conforme o Bitcoin for sendo monetizado, não é para agora, não é para daqui 5 anos, talvez daqui 20, 30, 50, 100 anos, a tendência é que o Bitcoin não seja tão volátil quanto é hoje. A gente mas daqui 100 anos a gente não vai ver isso. Sim, mas eu estou tratando o Bitcoin como um novo sistema financeiro, não como um ativo
para quem quer comprar agora e vender daqui a 10 anos. Tá, tudo bem, nossos filhos vão ver, nossos netos também. Possivelmente. E isso já é importante, né? Então isso mostra como com o tempo, conforme ele está sendo monetizado, essa volatilidade, ela está sendo menos intensa, não que não tenha, mas não está caindo 90%, está caindo 75%, que já é bastante, né? Mas a gente consegue ver já esse direcionamento. O que mais que eu reservei aqui para mostrar? Esse gráfico aqui rolou no Twitter, ele mostra quantos dias desde a última queda de 25%. E esse foi um período, desde 2022, em que o Bitcoin passou mais tempo sem ter uma queda super grande. Corroborando, né, concordando com o que eu trouxe antes, que Bitcoin, ao longo do tempo, ele tende a não ser tão volátil, apesar dele, sim, estar sendo super volátil comparado com ativos tradicionais. Então, Bitcoin passou 427 dias, mais de um ano, quase um ano e meio, sem ter uma queda grande com mais de 25%. Antigamente, isso era bastante frequente. Olha aqui 2017, olha aqui 2021, 2014, 2013, seguido isso acontecia, né? Onde tem os triângulos, são momentos em que Bitcoin esteve mais estável, entre aspas, que não teve grandes quedas acima de 25%. E esse gráfico aqui também é interessante porque ele mostra que Bitcoin não sobe em linha reta, que é isso que as pessoas querem, né? Ou acham que acontece quando elas compram Bitcoin. Elas compram Bitcoin, beleza, vai cair 10%, eu aguento, mas imagina ver, vamos supor, comprou R$1.000, né? Os R$1.000 virarem, por exemplo, R$700, em questão de dias. Isso é uma queda de 30%. Você compra R$10.000, pronto, aqueles R$10.000 viram R$7.000 em poucos dias. É isso que acontece. Então, as pessoas não estão, muitas vezes, preparadas para esse tipo de volatilidade. E aqui nessa imagem, a gente observa o ciclo que a gente está, esse aqui em branco, tá? E aqui a gente consegue ver as ondas. Cada onda dessa região aqui superior do gráfico são as quedas ao longo do tempo. Observa como nos ciclos anteriores tiveram quedas o tempo todo, mesmo durante as subidas. Então, o Bitcoin, aqui, por exemplo, 2016, 17, toda a subida, né, desse ciclo, teve quedas super grandes, de mais de 30%. No ciclo anterior, 2020, teve queda de 60%, que foi ali em março, como eu falei antes, no crash do Covid, que é esse ponto aqui. O primeiro ciclo, né, 2013 e 14, quedas ainda mais intensas, acima de 60%, cerca de 70%, 80% de queda. Então, é normal o Bitcoin ter quedas grandes, não dá para começar a comprar, acumular, sem estar consciente de que isso vai acontecer, você vai passar por uma queda dessas. E daí você tem que refletir e pensar como que você vai reagir a isso, né, e não achar que não vai acontecer. Sim, vai acontecer. E esse gráfico aqui, ele é super interessante também, estava rolando essa semana, ele compara o ROI, né, o retorno sobre investimento de picos a picos do Bitcoin, ou seja, de ATHs a ATHs. Então, em vermelho, a gente tem a ATH de 2014 a 2018, entre o primeiro e o segundo ciclo, que é essa linha vermelha aqui. Em laranja, a gente tem do ciclo de 2018 a 2021, então, os dois ciclos anteriores, que é essa região aqui, dessa linha. Em verde, a gente tem esse ciclo de agora, que ainda não acabou. O que dá para tirar de informação desse gráfico, né? Esse gráfico, ele mostra que nesse período, desse ciclo que a gente está, Bitcoin já está acima dos ciclos anteriores nessa região aqui em verde. Em outros ciclos do passado, comparando, né, de ATH a ATH, Bitcoin estava 40% menos valioso do que agora. Ou seja, se Bitcoin seguisse uma média dos ciclos anteriores, agora ele estaria em torno de $42.000, para daí começar a subir. Porque o halving, ele começa a ter o efeito, né, do choque de oferta cerca de 6 meses a 1 ano depois do halving. E faz o quê? 2 meses que aconteceu o halving, foi final de abril, né, Cacá? Eu sempre esqueço a data. Enfim, recentemente, o halving aconteceu agora há pouco, então não deu tempo de dar o choque de oferta. E se fosse, né, se fosse programar um momento de pico, seria daqui aproximadamente 800 dias, ou seja, 2 anos e meio para acontecer mais ou menos até essa região aqui, ó. Então tem praticamente mais 2 anos para o Bitcoin fazer a subida. Então quem acha que vai comprar e que ele vai subir assim em linha reta para cima, não está olhando para os ciclos anteriores e não está percebendo o que aconteceu nos momentos anteriores dos ciclos, né, que era de muita volatilidade. Tá, Carol, trazendo um pouquinho sobre o que tu tá mostrando aí no gráfico, tá? Em que momento de ciclo do Bitcoin que a gente está agora? A gente ainda está numa fase de acumulação, no teu ponto de vista? Só tem como saber olhando em retrospectiva, porque a gente está
olhando agora, o momento em que Bitcoin começou a subir, rompeu a TH, ficou estacionado ali na TH em torno de 70 mil dólares. Ele rompeu os 69 mil dólares do ciclo anterior, mas voltou a cair. Retornou para os 53, agora ele está 56 mil dólares. Então pode ser que ele ainda esteja na fase de acumulação pós-halving e ainda não tenha começado a subir do choque de oferta da bull run. Então, como a gente está no momento híbrido, a gente não tem como saber exatamente nesse momento se ele já começou a bull run, e aí essa é uma queda que para continuar uma alta, ou ele vai continuar nessa faixa de preço, sei lá, até o fim do ano, pode acontecer, para daí começar a subir, como aconteceu em 2020, né? Teve o halving em 2020 em março, ou não, março. teve em abril. Foi março? Que eu me lembro foi março, peraí. Porque março vamos confirmar. Vamos chamar o VAR. Boa. Peraí. Foi em maio. Maio. Foi em março, então foi depois. Foi 11 de maio. Então, 11 de maio. Se a gente olhar, então, o gráfico do ciclo anterior, Bitcoin fez o halving em maio e começou a subir final de outubro, novembro. Então, demorou um tempo, né? Não foi imediato. Então, pode ser que a gente esteja ainda nessa fase de acomodação, acumulação, antes de começar a bull run, que naquela época começou em final de 2020 e foi até novembro de 2021. Durou cerca de 1 ano a subida. Então, como a gente está numa fase limítrofe, recém aconteceu o halving, e Bitcoin subiu, mas retornou, é muito provável que a gente ainda esteja numa fase de acumulação pré-bull run. Mas a gente só vai ter certeza olhando em retrospectiva, porque, óbvio, olhar o retrovisor é muito mais fácil do que dizer em tempo real o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Não existe bola de cristal, né? É isso que eu ia comentar, até porque não tem como saber. Claro, a gente pode olhar os ciclos anteriores e criar umas teses, né? Criar uma possibilidade. Se o Bitcoin fizer o mesmo movimento que fez nos ciclos passados, tal coisa tende a acontecer. Mas saber exatamente, né, na realidade, o que vai acontecer no futuro, se a gente soubesse, né, Carol? Se tivesse alguém que pudesse cravar o que vai acontecer no futuro, essa pessoa provavelmente ficaria com essa informação só para ela, né? Não estaria falando para todo mundo, ó, vai acontecer tal coisa com certeza. Bom, Carol, tu falou uma coisa bem interessante antes, que é assim, imagina ver o seu patrimônio, né, o seu dinheiro, você comprou 10 mil reais em Bitcoin, caiu 30% e se tornou 7 mil reais. Imagina a pessoa vendo, né, o valor bem abaixo, né, do aporte que foi feito, né. Eu acho interessante comentar o seguinte, que muita gente vem para nós e fala assim, eu estou perdendo dinheiro nessas quedas, né, comprou lá na alta, Bitcoin caiu 30% nesse exemplo aqui. Eu tô perdendo dinheiro, ou perdi dinheiro com Bitcoin, porque a pessoa vendeu, né? Ela vendeu no prejuízo. Geralmente quem vende é porque ou se planejou mal ou não entendeu o Bitcoin e vai se arrepender depois lá na frente, porque a gente acabou de passar pelo halving, agora em abril, né, de 2024, faz mais ou menos de 2 a 3 meses que a gente passou pelo halving. Só que tem gente que acha que a subida é imediata, como a gente estava falando. Só que não é assim que funciona. E você só vai perder dinheiro, nesse caso aqui de uma queda, se você vendeu o Bitcoin abaixo do valor que você pagou. Então, isso é bem importante de salientar. Então, quem vem falando que perdeu dinheiro é porque não segurou o Bitcoin o suficiente, né? O tempo suficiente para ver o seu valor ter valorização. Porque quem está há alguns anos segurando o Bitcoin está no positivo. Inclusive, o Bitcoin só esse ano já valorizou 34%, está no positivo. E uma outra coisa interessante... Bom, mas antes disso, vamos falar das perspectivas pós-halving, Carol. Boa. Tu começou a falar, já me deu um monte de ideia aqui. Eu vou primeiro trazer um gráfico que eu vi esses dias e depois isso que tu falou da valorização, né? Que só perde dinheiro quem vende. Da onde que vem isso, tá? Então, me lembra de trazer isso também. Tá. Deixa eu compartilhar aqui o gráfico de novo. Então, estava olhando esse gráfico aqui, que é de uma outra teoria que está surgindo, está pegando força, que é a teoria do Power Law, tá? E a Power Law, na verdade, ela é uma regressão geométrica do Bitcoin, assim como o Rainbow Chart, por exemplo. Só que nessa imagem, é uma projeção que foi feita do piso do Bitcoin, do preço mínimo do Bitcoin em cada época. Uhum. E como nas ATHs, nas máximas históricas, é como se o Bitcoin atingisse o piso de 5 anos à frente. Olha que doideira esse cálculo. Então, nesse cálculo ele colocou aqui, ó, que o preço agora do Bitcoin, a média, quando ele fez, estava 58 mil dólares, agora está 57.
e que o suporte, o preço mínimo dessa época, né, de agora, é $35.000. Mas quando ele atingisse a TH, que é o momento que ele pode estar 5 anos à frente, poderia ser em torno de 1º de outubro de 2025, na faixa de $255.000, que é a projeção que foi feita, regredindo, né, de acordo com os movimentos dos ciclos anteriores. Então, essa é uma das projeções. Eu quis trazer uma diferente hoje, porque a gente já falou de stock to flow, a gente já falou de pessoas que fazem projeções, a gente já falou do Michael Saylor, Jack Dorsey, a galera mais do mercado financeiro e grandona, assim, que tá na mídia, falando das suas projeções. Eu trouxe aqui, e gestoras também já trouxe, mas eu nunca trouxe essa teoria, esse modelo do Power Law, que é algo que está começando a vir, assim, as pessoas estão começando a olhar um pouco mais para essa teoria, que na verdade é uma regressão geométrica, e como todo modelo ele pode falhar, ele pode quebrar, assim como o modelo do Plan B, também ele foi mudando o modelo e foi perdendo prumo, né, perdendo suporte, mas é algo divertido para a gente fazer algum nível de, bom, se Bitcoin atingir a máxima, de acordo com os ciclos anteriores, ele pode chegar, então, a $255.000 por volta de outubro de 2025, ou seja, a gente está falando, a gente tá falando de 1 ano e meio, nem isso. Isso. Imagina, Carol, se isso acontece, eu não quero nem saber dos chororô que vão vir aqui, dos arrependidos. Eu vou montar um grupo dos arrependidos anônimos, que vai ser um chororô daquele. Por que eu não comecei a estudar o Bitcoin no ano passado, quando vocês me falaram que era para comprar, e que era para estudar, e que era para entender, e que o Bitcoin... não quero nem saber. Eu vou montar um grupo dos arrependidos anônimos para tratar essa situação, porque o trauma vai ser grande. Não, mas todo ciclo, esse grupo anônimo, ele cresce, né? Então, a cada bull run... E todo mundo já fez parte de algum deles, né? Quem não faz parte do grupo dos arrependidos de 2014? Quem não faz parte dos arrependidos de 2017? 2021? Já passei por esse grupo aí. Ó, deixa eu mostrar outra coisa aqui, que é esse gráfico aqui que é interessante. Por que a Cacá falou que só perde no Bitcoin quem vende e não segura para o longo prazo, né? E esse gráfico ele explica muito bem isso. Ele fala dos dias lucrativos do Bitcoin. Ele mostra que justamente o Bitcoin foi lucrativo 96% do tempo, desde que ele foi criado, e que só está no prejuízo agora quem comprou no topo, né? Ou seja, 2021, em março de 2021, novembro de 2021, e agora na alta recente, e não continuou comprando. E esse gráfico ele mostra muito bem isso, né? Quem entrou no topo lá em 2021 e parou de comprar, ele ficou... Agora ele está abaixo da máxima histórica, porque agora a Bitcoin está a $57.000. Mas se essa mesma pessoa seguiu comprando, comprou aqui quando ele teve a queda lá em maio de 2021, comprou durante todo o bear market ali de 2022, essas pessoas estão no lucro e muitas vezes conseguem reverter quem começou comprando no topo. E é assim que Bitcoin, ao longo do tempo, conforme ele vai valorizando, ele vai deixando todos os hodlers no positivo, né? Quem consegue ter mãos de diamante, suportar as quedas e seguir comprando ao longo do tempo, mesmo quando as quedas são brutais, né? Como 30%, 50%, 80%, como eu mostrei antes. E aí, quem que tá vendendo agora? Lembrei que tu me fez essa pergunta antes, Cacá. Esse gráfico, ele mostra justamente isso. Tem ali o movimento da galera que está recebendo os seus Bitcoin lá da MTGOX, do governo americano, e os alavancados sendo liquidados, e tem um perfil que está vendendo agora no prejuízo, que são os short-term hodlers, que é um perfil que foi definido para traçar métricas on-chain, né? Que são pessoas que compraram no curto prazo e estão segurando por pouco tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses no máximo, e é justamente esse perfil que está vendendo agora no prejuízo. Então, a gente observa que o gráfico da história inteira do Bitcoin, dos short-term hodlers, né? Em que momentos eles mais venderam. Obviamente, foi mais ali nos picos de mercado, mas eles também liquidaram muito no prejuízo, capitularam nas grandes quedas. É um perfil que não costuma ter mãos de diamante e costuma vender mais facilmente nas grandes quedas. E é justamente esse perfil que vendeu agora, ó. Se a gente observar aqui essa última semana, que teve essa queda grande, eles venderam bastante ali a partir do dia 2 de julho, venderam no prejuízo, com medo de que caia mais. Muitos venderam também aqui no topo, quando bateu a TH, e aí é um perfil que também está muito correlacionado com trading, com operações e alavancagem, mas vendeu muito mais do que em períodos anteriores, justamente aqui nessa grande queda. Então são os mãos de alface, né, a galera que começou agora
tá aprendendo sobre Bitcoin, tá entendendo os fundamentos, ou os traders que ficam operando e acabam sendo liquidados, o stop é ativado e acabam sendo liquidados antes do que talvez gostariam. Legal, Carol. Nossa, dados bem interessantes que tu trouxe aqui. E tem uma outra coisa interessante que está acontecendo, é que a narrativa das altcoins miou, né, Carol? Tu não sente isso, assim, que praticamente não se fala mais de altcoin, de Ethereum, que Ethereum vai ser incrível, maravilhoso. Eu não ouço mais a galera falar isso. O que está acontecendo exatamente com relação a dados, assim? Se a gente olhar algum dado on-chain, alguma métrica, tem alguma coisa que está acontecendo no mercado? As altcoins estão caindo muito mais do que Bitcoin, não é mesmo? Sim, e esse é um movimento que tem acontecido desde 2022. A gente tem visto uma menor entrada institucional, né? Os VCs não estão mais colocando grana em projetos de altcoins, como fizeram em 2021, 2020, que foi um boom, colocaram muito mais grana em projeto de altcoin do que Bitcoin, né? E aí, com a falência da FTX, os institucionais estão meio que estão afastados dos projetos de altcoins, porque mostrou muita coisa, né? Como nem tudo é o que parece, nem tudo que se vende como promissor, inovador, descentralizado. Muitas startups se vincularam ou fizeram propaganda de que iam inserir blockchain no seu modelo de negócio só para captar e depois não conseguiram mais desenvolver esses projetos. Então, a gente está vendo uma entrada de capital em altcoins muito menor do que no início de bull runs anteriores. E o que está também mostrando isso, eu não gosto dessa métrica, tá? Porque eu acho que essa métrica ela é usada para confundir a galera e dizer que vai começar a out-season. Mas eu vou trazer aqui que é a dominância do Bitcoin. Se a gente observar ela compara a dominância do Bitcoin em relação a todas as outras criptomoedas do mercado. Bitcoin é único, é o único que é de fato descentralizado. Só que aí a galera de cripto criou essa métrica chamada dominância de mercado. E Bitcoin tem 55% de dominância de mercado. Ou seja, existem mais de 2 milhões de criptomoedas e Bitcoin tem mais da metade da captação de mercado em relação a todas as outras. Ou seja, nem todas as criptomoedas juntas conseguem ser mais valiosas que o Bitcoin. Mas aqui é o gráfico desde 2015, desde quando esse indicador foi criado, a gente observa que lá no início não tinham muitas altcoins, tanto que a dominância do Bitcoin era próxima de 100%, existia só ele. Conforme mais altcoins foram sendo criadas, essa dominância foi caindo, ou seja, o market cap de outras criptomoedas foi crescendo e proporcionalmente foi diluindo, né, essa importância do Bitcoin dentro da captação de mercado global entre Bitcoin e criptos, tá? Mas o que a gente observa aqui? 2017, com o lançamento de boom de ICOs, Ethereum, um monte de protocolos sendo criados, Bitcoin Cash, as narrativas começaram de forma mais intensa, boom, a captação de mercado, a dominância do Bitcoin caiu, a captação de mercado do Bitcoin vem crescendo, mas proporcionalmente a outras criptomoedas, elas começaram a atrair muito mais capital e liquidez. Quando veio o bear ali em 2018 e 2019, a dominância do Bitcoin cresceu, ou seja, que é aquilo que a gente já vem falando, quando as alts seguem o Bitcoin. Quando o Bitcoin sobe, elas sobem depois. Quando o Bitcoin cai, elas caem muito mais que o Bitcoin, muitas morrem, e aí vem uma nova narrativa. E aí o que a gente está vendo aqui, 2019, a dominância do Bitcoin cresceu, subiu. Aí em 2021, 2020 começou a cair de novo, porque foi o auge da bull run anterior. Então mais projetos cripto foram criados, e aí a dominância do Bitcoin tende a diminuir, a galera fala de out-season e vem toda aquela narrativa. O que a gente está vendo agora, né? Aí 2022 ficou estagnado, a dominância do Bitcoin como um todo. E desde a queda da FTX, que é o que a gente estava falando antes, que isso foi um estalo, um estilingue para a galera corporativa, para empresas, para todo mundo ficar mais consciente da manipulação de mercado que acontece no mercado de altcoins de forma muito mais intensa. Manipulação de mercado existe em todos os mercados, existe no ouro, existe commodities e tudo mais. Só que altcoins são empresas disfarçadas de projetos descentralizados, ou seja, uma fraude, ou foi criado para dar golpe mesmo. E é por isso que a gente está vendo de forma tão intensa agora o boom de meme coins. Tanto que outros projetos cripto, eles não estão com a mesma intensidade e força, atraindo tanto capital e valorização quanto no passado tiveram. E a gente está vendo a dominância do Bitcoin voltar a crescer. Então, o Bitcoin está voltando, mesmo não estando em bull run de forma decretada agora, ele está voltando para os mesmos patamares anteriores de dominância. E a gente está vendo, na verdade, o que me parece uma grande desmonetização das altcoins. Se a gente observar essa imagem aqui, é desse último mês, tá?
Então, o Bitcoin caiu 19%. Mas observa como as principais, as 100 shitcoins, altcoins mais valiosas aí do mercado, elas caíram muito mais que o Bitcoin, muito mais do que 19%. Claro, com uma exceção ou outra, que teve alguma oscilação, mas no longo prazo, esse movimento ele fica ainda mais claro, né? O Bitcoin ele está desmonetizando, assim como ele desmonetiza ativos fiat, atrai valor, né, de bonds, de ações, de imóveis, de todos os ativos fiat, ele também, ao longo do tempo, só por ser mais sólido que as altcoins, ele segue desmonetizando elas. Mesmo que muito capital venha de VCs, venha de, enfim, as impressoras dos bancos centrais distribuindo para as empresas, mesmo assim, Bitcoin segue crescendo em market cap por ser o único ativo descentralizado, enquanto todo esse catatal de cripto, 2 milhões de criptomoedas, não conseguem desbancar o Bitcoin da primeira posição, e mesmo assim ele segue tendo maior dominância do que todo o mercado de altcoins como um todo. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Tu vê, né, Carol, esse monte de altcoin, shitcoins, né, que foram criadas, na verdade, eu considero isso como um ataque ao Bitcoin, assim como as altcoins prejudicaram muito a adoção do Bitcoin no último ciclo e prejudicaram muito o entendimento das pessoas sobre o que é o Bitcoin. Da mesma maneira como o sistema Fiat também prejudica muito as pessoas e dificulta com que as pessoas enxerguem a importância do Bitcoin, né? E as altcoins surgiram no ciclo de 2017 e atrasaram demais o entendimento sobre Bitcoin. E agora parece que a gente está recuperando, né, um pouco desse tempo perdido, né? Eu espero que as pessoas agora passem a enxergar de fato o que realmente importa. Só um pouquinho. Isso que tu falou é muito interessante. Tu falou que as altcoins retardam o Bitcoin. Mas será que isso era... Vou entrar num papo filosófico, tá? Será que tinha como evitar que isso acontecesse? Será que isso não é do comportamento humano? Porque, pensa só, é natural. As pessoas não entendem o que é descentralização. Surge uma coisa tão revolucionária como o Bitcoin que ninguém sabe, ninguém entende o que é descentralização. Todo mundo está acostumado com mecanismos centralizados. É óbvio que o ser humano ia querer criar o seu próprio Bitcoin e tentar ganhar o mercado do Bitcoin, tentar competir com ele pelo simples fato de não entender o que ele é. Então, pode ser sim que tenha atrasado, poderia ser mais rápido, ou pode ser que não, porque a gente é um ser humano ganancioso que, no fim das contas, não sabe com o que está mexendo, não entende o Bitcoin. Carol, Bitcoin não é a primeira criptomoeda criada. Antes dele tiveram outras. O próprio Cash, né, foi uma tentativa de moeda que utilizava criptografia, né? Então, assim, se a gente for pensar por esse aspecto, Bitcoin não foi a primeira, não é a única. Só que, claro, por ser open source, é óbvio, né? As pessoas iriam criar o seu próprio projeto. O problema foi toda a narrativa que foi criada e a especulação em volta disso, desse mercado, que eu acho que retardou sim o entendimento do que é o Bitcoin. Eu acho assim, tá, tudo bem, tu cria a tua própria moeda, mas não diz que ela é melhor que o Bitcoin. Coloque-se no seu lugar, entendeu? Entenda que o Bitcoin é, de fato, diferente de tudo, é descentralizado, é único, tem propriedades únicas, e tu não vai conseguir, sendo o criador, não vai conseguir replicar as mesmas propriedades. Só que não fizeram isso, tentaram inventar 1000 narrativas para se colocar como melhor que o Bitcoin. Eu acho que aí retardou demais, muito, o entendimento
do Bitcoin e também acabou prejudicando o próprio market cap do Bitcoin. Sim, isso é verdade, porque compete com liquidez, né? Porque daí começa a atrair mais liquidez para esses outros projetos lixo do que para o Bitcoin. Mas é que eu fico pensando se tinha como evitar isso, porque pensa só, os próprios bancos centrais vendem as suas moedas, que são cubos de gelo, como algo melhor que o Bitcoin, quando não é. Justamente, por isso que eu digo, é um ataque, o sistema Fiat ataca o Bitcoin e o próprio sistema cripto também ataca o Bitcoin. Sim, e a mídia ataca o Bitcoin com narrativas de que gasta muita energia, quando de fato não entende como o Bitcoin, na verdade, ele ajuda a salvar, a poupar energia, né? Dando uma utilidade muito maior do que várias outras indústrias que, no fim, estão desperdiçando energia. Enfim, a gente vai partir para o papo de energia e ataque. O que é ataque, o que não é, foi pro lado filosófico. Os ataques são de todos os lados. E Bitcoin segue rodando. Segue rodando, exatamente. E no meio disso tudo, nós, Bitcoiners, temos que manter convicção no meio de tanto ataque e no meio, inclusive, das próprias quedas e da nossa própria convicção com relação ao Bitcoin, né? E aí, Carol, então, para quem se apavorou com essa queda, o que eu posso dizer, e para quem se apavora com os ataques também, e que, né, lê muitos foods sobre Bitcoin, o que eu tenho para dizer é se acostume e aprenda a curtir o processo, porque eu acho que é justamente isso que a galera que fala que o Bitcoin está em promoção já aprendeu, né? Talvez porque já passou aí por várias outras quedas, já está um pouco mais tempo no mercado, né? Já se dessensibilizou para essas quedas e já consegue ver a queda como uma oportunidade de voltar no tempo e comprar Bitcoin mais barato. E aí, Carol, queria saber que outra dica, a minha dica foi essa, né? Se acostume e aprenda a curtir o processo. E aí, que outra dica que tu daria, Carol, para quem está aí apavorado ou desmotivado com essa queda de agora? Para mim, o que mais funciona é pegar o gráfico do Bitcoin, entra ali no TradingView, deixa eu ver aqui o site para tradingview.com, é só escrever isso. E dá um zoom out, ou seja, pega o gráfico do Bitcoin e aperta no menos assim na tela. O pessoal vai ver o histórico como um todo do Bitcoin. Deixa eu fazer exercício, que é interessante, tá? Peraí. Aqui, ó. Tá aparecendo aí, Cacá? Tá. Ó, você entra em tradingview.com, pega ali o gráfico Bitcoin, BTC.USD, vai estar em dólares. E aí você pega esse gráfico, coloca em mensal, clica aqui na setinha, coloca lá em cada candle vai virar um mês. Você vai esticar, você vai colocar aqui em escala logarítmica, agora tá em linear, tá? Clica em escala logarítmica e vai ficar assim. E aí você vai ver exatamente essa imagem aqui. E vai ver que desde 2010, quantas quedas aconteceram ao longo do caminho. E tenta relembrar de todos os foods que você já ouviu sobre Bitcoin. Que Bitcoin é ruim, que é bolha, que é pirâmide, que é usado para isso, para aquilo, que gasta muita energia. E que mesmo ao longo de tanto medo, Bitcoin continuou valorizando, continuou subindo e a gente continua cada vez mais empolgados com Bitcoin. Quem é Bitcoiner, quem estuda Bitcoin, é bizarro, porque fica cada vez mais otimista com o Bitcoin, empolgado com o Bitcoin, porque tá percebendo e tá vendo a adoção acontecer em tempo real. Então, minha dica é, faça zoom out no gráfico, olhe, estude, acompanhe cada movimento do presente e do passado, compara se o que está acontecendo agora já não aconteceu antes, tanto em narrativa quanto em evento. Por exemplo, exchange poderosa faliu. Isso já aconteceu antes? Já aconteceu. O que aconteceu naquela época? Você pode estudar MTGOX e FTX. Pode estudar no Brasil, exchanges que faliram. Pode estudar quando prenderam o cara lá da Silk Road. De tudo já aconteceu no Bitcoin. E nada disso matou ele. E se Bitcoin tende a ficar cada vez mais escasso, e fica cada vez mais escasso, porque ele está programado para ser finito, e se você pega o gráfico de Fiat, é uma ladeira baixa, é um cubo de gelo, a tendência é que Bitcoin sim siga se valorizando no longo prazo. Então é baixar a preferência temporal, dar zoom out e relaxar. Porque quem deveria estar em pânico agora é quem não tem Bitcoin. Quem não estudou Bitcoin. Exatamente. Quem não sabe o que está fazendo. E não sabe que o sistema Fiat está roubando ela de conta-gota via o dinheiro Fiat. Então, quem deveria estar em pânico é quem não entendeu o Bitcoin ainda. Se você já entendeu, se você já começou, estude, se aprofunde, entenda por que você está com medo. De onde é que vem esse medo? Ah, eu tenho medo que Bitcoin caia muito. Tá, já aconteceu várias vezes, ele sempre voltou. Bitcoin vai a zero. Olha, fica cada vez mais difícil. Tem que ter uma força de venda muito grande
exorbitante para conseguir fazer Bitcoin ir a zero. Então, é muito mais fácil o Bitcoin ir a $100 mil do que ir a zero por uma questão simples de matemática, né? Quando você começa a entender o que são as escalas. Então, é isso, relaxa, senta a bunda na cadeira, faz um out, e muitas vezes é não pensar na queda. Vai fazer outra coisa, vai passear, sabe? Desfoca do Bitcoin. Tem o outro lado, né, Cacá? Quem fica muito tempo, assim, focado no preço, começa a não sair desse vórtice, quando às vezes era só mais fácil comprar, jogar o Bitcoin na wallet, guarda bem as seeds e vai fazer outra coisa. Vai ganhar mais fiat, sabe? Minerar fiat para comprar mais Bitcoin. Boa, legal, Carol, que também tu mostrou o TradingView. Tem muita gente que quer aprender como mexer no TradingView, como dar zoom out no gráfico, a diferença de escala logarítmica, por que se usa escala logarítmica e não a linear, isso tudo a gente te ensina na prática no Bitcoin Starter. Galera, é isso aí, bora seguir então com foco nos objetivos, seguir acumulando Bitcoin, que é um dos bens mais preciosos da nossa era, que tem transformado aí para melhorar a vida de muita gente, ajudando a acelerar a conquista de sonhos, de ter uma casa, de dar conforto para a família, de ter um futuro com prosperidade. É tudo isso e muito mais que a gente quer e também deseja para você. E o Bitcoin pode possibilitar tudo isso para cada um de nós. Até o próximo episódio e opt out. Tchau, Carol. Tchau, Cacá. Tchau, pessoal.